Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a adoção, né, na perspectiva sistêmica. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Deise Barros, sou advogada, sou consteladora, né, facilitadora em constelações familiar e organizacional. Então, assim, primeiramente, sobre a adoção, vou falar do ponto de vista jurídico. A adoção, ela é uma medida excepcional e irrevogável. O porquê que eu estou falando isso? Muitas pessoas adotam crianças e depois elas querem devolver. Então é importante falar isso, né? Que você, uma vez que adotou, ela é uma medida irrevogável, tá bom? Então vamos passar então para eu coloquei os bonequinhos aqui, gente, para ficar um pouco mais fácil a explicação sobre a adoção, né, na perspectiva da visão sistêmica. Então aqui eu coloquei os pais adotivos e aqui os pais biológicos e aqui o filho. A primeira pergunta que se faz dentro do pensamento sistêmico quando se fala em adoção é qual é a razão da adoção, qual é a motivação, né? Então, por que isso? É importante que se tenha em mente que numa adoção o que tem que ser visto é o bem-estar da criança, não o bem-estar dos adotantes, né? Porque muitas vezes as pessoas adotam os casais porque o relacionamento não está bem, porque morreu um filho, houve um aborto nesse relacionamento. E isso é muito complicado, porque quando você busca uma criança para adotar visando o bem-estar do casal, o bem-estar dos adultos, segundo Bert Hellinger, o desenvolvedor da constelação familiar, o alemão Bert Hellinger, ele chama de adoção leviana quando você age dessa forma, quando você adota uma criança ou um adolescente por uma razão que seja o seu bem-estar e não o bem-estar da criança, tá? Então, vou aqui falar um pouco sobre a questão da mãe biológica. A mãe biológica que disponibiliza seu filho para adoção ou que seja outra razão, mas aqui eu vou tratar dessa questão. O que acontece primeiramente deveria ser feito, né? Primeiramente, essa mãe poderia, muitas vezes o pai não sabe da existência dessa criança. Então, assim, se recomenda que, se for possível, para essa mãe biológica, que ela primeiramente procure o pai, tá? Para que o pai cuide dessa criança. Caso o pai não queira, caso o pai tenha morrido, mil situações, não é possível que ela vá buscar, então, os avós. Vai aqui, ó, busca os avós, veja se esses avós têm condições de cuidar desta criança, tá bom? Os avós ou tios, para que esta criança permaneça no sistema de origem dela. É muito importante, porque esta criança, ainda que ela seja adotada, ela sempre vai saber, ainda que ela não saiba que ela é adotada, aqui no coraçãozinho dela, ela vai sentir um vazio e ela sabe que tem alguma coisa que não foi dita para ela. Porque o coração da gente diz, né? A nossa intuição não falha. Então essa criança talvez ela passe uma vida sentindo muita tristeza, tá? Muitas vezes a criança ela não consegue receber o que vem desses pais biológicos de uma forma amorosa. Ela sente uma certa revolta e ela não sabe o porquê. Às vezes vem daqui, desta frustração de estar fora do sistema familiar dela, dessa tristeza, né? Porque todos nós queremos ficar com os nossos pais biológicos, né? Mas aí existe essa questão de o que é recomendado, inclusive para os pais adotivos, é que eles contem para essa criança que ela é adotada, tá bom? Por que isso? A gente sabe que dentro do nosso coração a verdade está ali. Então essa criança sabe que ela é adotada, sabe que tem alguma coisa. É importante que esses pais contem e também que, se for possível, para que esses pais tragam bem-estar dessa criança, que eles permitam que essa criança consiga ter acesso à família biológica, ao sistema biológico, que ela consiga
ter aí uma comunicação, né, uma certa vivência, o que for possível, para que ela se aproxime um pouco desse sistema familiar de origem dela e fique um pouco próxima dos avós, dos tios, para que ela não sinta tanto vazio no coraçãozinho dela. Se for possível, se não, paciência, né? Mas a gente recomenda que é interessante fazer isso, né? Para o bem-estar desta criança, ou que seja um adolescente, né? Então é isso, bem-estar da criança sempre, dentro da adoção se visa isso, a mãe biológica podendo ajudar um pouco, que o faça, né? E os pais adotivos também podendo ajudar mais um pouquinho, levando essa criança até o sistema familiar de origem dela, para que ela continue em contato com eles, seria interessante. E é importante aqui dizer também, gente, que a criança, quando adulta, quando ela fizer 18 anos, isso do ponto de vista jurídico, ela pode requerer judicialmente acesso à sua origem biológica. Isso é importante dizer porque muitas vezes as pessoas nem sabem que elas são adotadas e de repente elas acabam, sei lá, por uma eventualidade, casando com um irmão, né? Não sabe se é irmão. Então, por isso que a justiça permite esse acesso para a criança, para que a pessoa consiga ter acesso a essa descendência biológica dela, tá bom? Dito isso, eu fico à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Meu site, podem visitar, entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais. O meu site é www.conexõesistemica.com.br. Eu fico à disposição de todos e é uma satisfação falar com vocês. Eu agradeço a atenção, grande beijo e até a próxima!